São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos nos sentar. Que alegria receber você aqui. Quero acolher com carinho o Rafael também da banda Nova Face, que está aqui conosco. Deus o abençoe. Eu faço uma confusão com o nome das bandas, é Nova Face mesmo, né? Que alegria recebê-lo. E que alegria ver essa igreja tão cheia e saber também que milhões de pessoas nos acompanham pela TV Canção Nova. Nós não estamos sozinhos. Estamos vivendo nesses dias, nestes dias, hoje é o último dia, o Tríduo em honra a São Miguel Arcanjo. E durante esses dias nós fizemos em casa com as nossas famílias, essa foi a proposta, a oração a São Miguel Arcanjo, esse pequeno exorcismo que nós acabamos de fazer aqui. A proposta também de nós acendermos as velas e rezarmos com os nossos familiares. Nós dispomos até aqui na Canção Nova em São Paulo aquele cartãozinho com essa oração de São Miguel Arcanjo, as velas também, que você pode levar para rezar. O importante é rezarmos, gente. A força está na nossa oração. Não sei se você se recorda, você que nos acompanhou pela TV Canção Nova nesses dias, ou você que esteve presente. No primeiro dia do nosso tríduo, o padre dizia que a gente não imagina o poder que tem a nossa oração. A gente não imagina. Daqui a alguns tempos, eu vou começar aqui na Canção Nova em São Paulo, uma dinâmica de oração, que é a dinâmica da oração dos pais que rezam pelos filhos. Eu vou explicar depois, né? Você está convidado a participar. Vão ser missas também aqui às segundas à noite, nas quais nós vamos colocar motivações para os pais ou quem realiza essa função, um avô, uma avó, está rezando pelos filhos. Porque, gente, como disse São Paulo aos Coríntios no capítulo 10, muitas das armas que nós vamos usar no combate são armas espirituais. E nós não vamos desprezar, obviamente, os instrumentais da razão, aquilo que a gente pode fazer para viver bem, a mudança de comportamento, de atitude que nós precisamos fazer. Essa é a nossa parte. Mas existe uma parte que é de Deus. Existe uma parte que só Deus pode fazer. Mas bem, para que a gente celebre bem o dia dos arcanjos e esse término do tríduo, eu quero trazer para você, até sob o ponto de vista catequético, um trecho muito bonito de um livro de um autor cristão do século IV. Ele viveu entre o século IV e V, chamado Dionísio o Areopagita. Ele escreveu um livro que se chama Sobre a Hierarquia Celeste, para a gente entender como é que funcionam a dinâmica dos anjos também, não é? Segundo a tradição cristã, segundo a revelação da Sagrada Escritura, para que a gente não entre em confusão, porque hoje em dia, quando você digita a palavra anjo na internet, aparece tanta coisa que não tem nada a ver com a doutrina cristã. Tem gente que acha que anjo é espírito de luz, é reencarnação. Não. Anjo, a palavra anjo vem do grego angelos, angelos, que é a tradução do hebraico malak, que significa mensageiro. Os anjos são os mensageiros de Deus, os enviados de Deus para nos defender no combate. E Dionísio o Areopagita, ele disse a seguinte coisa, que os anjos são distribuídos em 3 ordens, preste atenção. Cada ordem é formada por 3 coros de anjos, num total de 9 coros angélicos. O primeiro coro são os serafins, querubins e os tronos, que fazem parte da primeira hierarquia. O segundo coro são as dominações, virtudes e potestades, que formam a segunda hierarquia dos anjos. E a terceira hierarquia dos anjos são os principados, os arcanjos e os anjos. Dionísio nos ensina que existe, até na oração, não é da coleta, a oração inicial da missa, nós vimos que a oração dizia: Senhor, o Senhor que organiza o trabalho dos homens e dos anjos com tanta sabedoria, cada anjo tem uma missão específica.
Alguns anjos estão diante do trono de Deus, outros estão a serviço de Deus para cuidar dos seres humanos. Cada um tem uma missão específica dentre esses 9 coros de anjos. Mas o importante para mim e para você é nós sabermos que Deus nos deu, em primeiro lugar, um anjo da guarda para cuidar de nós. Você não está fazendo esse anjo ficar em apuros não, né? Nem tem aquela piada que diz que o cara andava sempre correndo, mandando mensagem no celular, enquanto estava dirigindo. Ó, cuidado com isso, viu? Eu mesmo estou me convertendo nesse aspecto, e todos nós temos que nos converter. Fica no zap aí, viu? A hora que você está no volante, vai acontecer um acidente. Aí por que aconteceu? Às vezes a gente fica desatento, né? Tem a piada que o rapaz estava mexendo no celular, estava distraído, né? Que nem esses dias eu fui pregar num lugar, o rapaz, num outro estado, né? E o rapaz que estava me levando ao aeroporto, todo entusiasmado: nossa, padre, que bom que o senhor veio aqui pregar no meu estado. Deixa eu te mostrar, aqui do lado direito da estrada tem uma fazenda. Pelo amor de Deus, meu filho, olha para frente, eu vou olhar essa fazenda. Eu tenho mais, eu não está na minha, eu gosto de Jesus, mas não está na hora de eu morar com Ele definitivamente ainda. Eu tenho mais missa para celebrar. Não é? Diz o ditado que o rapaz estava mexendo no zap, distraído. Aí ele fez uma curva a 140 por hora, quase tombou. E ele bravo depois: nossa, como que eu quase morri aqui? Cadê meu anjo da guarda? Aí o anjo da guarda dele mandou um recado: olha, quando você passou de 110 eu saí. Fiquei do lado de fora, só assistindo. Eu estava rezando por você, mas eu não estava no carro não. Você não está colocando seu anjo da guarda em apuro não, né? Porque às vezes a gente acha que eu tenho meu anjo. Que nem tem gente que fala: ai padre, eu não tenho medo do mal não, Deus me protege. Deus te protege, mas você está fazendo a sua parte? Deus te protege. É que nem eu costumo usar aquela analogia: o diabo é um cachorro com dentes afiados, mas ele só morde se você chegar até onde a corrente dele chega, porque o diabo é um cachorro com dente afiado, está acorrentado. Mas vai lá até onde a corrente dele chega para você ver o que acontece. Você vai ficar sem a mãozinha para dar tchau. O cachorro... Então a gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho que evitar o mal e tenho que me armar com as minhas armas espirituais para que o mal não me destrua. Gente, São Miguel quer dizer quem como Deus. São Miguel é o defensor de toda a igreja, era defensor do povo israelita e é defensor do novo povo de Deus que é a igreja. Ele é aquele que atesta a soberania de Deus. São Rafael, Deus cura, é aquele que nos traz a cura de Deus. São Gabriel é o mensageiro de Deus, a força de Deus, que anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus. São 3 arcanjos que Deus deu para nos defender. E também junto com o nosso anjo da guarda, que nós não podemos colocar em apuro, pelo amor de Deus, como o padre dizia, mas nós precisamos entender que cultivar a devoção aos anjos não nos retira da centralidade de Cristo. Os anjos são os primeiros a adorar o Cristo, a adorar a Deus. A Sagrada Escritura sempre fala que os anjos estão diante de Deus, diante do trono, diante do Cordeiro, cantando hosana, bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Os anjos são os primeiros a adorarem. Não é a idolatria pedir a intercessão dos anjos, ao contrário, todos os livros quase da Sagrada Escritura falam das presenças dos anjos. E o Papa Francisco, na homilia linda que ele fez hoje, nessa celebração dos Santos Anjos, ele dizia que o demônio, ele sempre quer destruir o ser humano, sempre. E que os anjos são os companheiros que defendem os amigos de Deus contra as investidas do mal. Os anjos são esses companheiros. E o Papa Francisco, recordando o livro do Gênesis, quando a serpente seduziu Eva para que ela comesse aquela maçã, é lógico, uma narração também profunda, mas de uma compreensão metafórica também. O Papa Francisco dizia que o inimigo, ele sempre quer seduzir o ser humano, mostrando que é boa uma realidade que é ruim. O Papa Francisco disse que estão a serviço do inimigo aqueles que promovem projetos de humanização que desumanizam. Certa vez o Papa Bento XVI, celebrando essa mesma festa, ele disse que São Miguel é aquele que nos defende do inimigo, que quer fazer a gente acreditar, que quer fazer o ser humano acreditar que para ele ser feliz ele tem que tirar Deus da vida dele, que Deus cerceia a liberdade. Não,
Deus liberta, Deus criou o ser humano para a felicidade. E os anjos, dizia o Papa Francisco, são esses companheiros que Deus nos deu no dia a dia. Hoje nós celebramos esses arcanjos, gente, e nós temos que contar com a intercessão deles. Nós temos que escutar, como disse o livro do Deuteronômio: eu envio o anjo como mensageiro diante de ti, escuta a sua voz. Nós temos que escutar aquilo que o anjo também, da parte de Deus, nos diz, para que nós não façamos más escolhas e não colhamos frutos amargos disso. O Papa Francisco, no final da homilia hoje cedo, ele disse uma coisa muito séria: não nos enganemos, a vida é sempre uma luta. Você vive lutas na sua vida, sim ou não? Na sua família, tudo tranquilo? Seus filhos já nascem educados, rezando o terço. Tem gente que acha que padre já nasce com a batina, né? Já nasce a hora que ele, contra o médico, ele já fala: eu te absolvo seus pecados. Não. Filho precisa ser educado, casamento não é fácil viver. Todos nós temos uma luta, como disse o Papa Francisco. Mas nós temos esses companheiros que nos defendem no dia a dia, que são os anjos. E nós temos o exemplo de humildade dos anjos. Eu dizia na segunda passada que enquanto Lúcifer, por inveja do ser humano, diz a tradição cristã, que Lúcifer, por inveja do ser humano, decidiu se rebelar contra Deus, porque ele era uma criatura superior, era um anjo, e não recebeu a mesma dignidade dos homens, visto que Deus se faria homem em Jesus. Ele se rebelou e disse: eu não vou servir. Agora São Miguel já falou: eu servirei, porque quem como Deus? Nos ensina o caminho da humildade, da submissão. Essas são as armas da nossa vitória, gente: a oração e a submissão a Deus, não a vingança, não o ódio, não a revolta. Entrega a sua causa na mão de Deus, filho ou filha. Por mais que seja difícil, você aqui, você em casa: Padre Adriano, eu estou vivendo um sofrimento, eu estou me sentindo injustiçado. Não queira fazer justiça com as próprias mãos. Siga o exemplo de São Miguel. Diga nessa situação: quem como Deus? E deixe Deus agir e abrir as portas que estão trancafiadas na sua história. Porque quando Deus abre, ninguém pode fechar. E você precisa tomar posse disso. Ele pode abrir. E quando Ele abrir, ninguém vai fechar. Acredita nisso. Toma posse nisso desde já. Vamos ficar em pé? Vamos cantar juntos? Levanta os seus braços e repita comigo: São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Rafael Arcanjo, eu peço a vossa intercessão eu peço a vossa intercessão por mim, pelos meus familiares, pelos meus familiares, pela libertação da minha casa. pela libertação da minha casa. Eu sei que eu vivo muitos combates. Eu sei que eu vivo muitos combates. Eu sei que a minha vida Eu sei que a minha vida ainda enfrentará muitas lutas e combates muitas lutas e combates em todos os dias. em todos os dias. Mas eu peço a vossa intercessão, Mas eu peço a vossa intercessão, santos arcanjos do Senhor, santos arcanjos do Senhor, que eu tenha a mesma humildade, que eu tenha a mesma humildade, que eu me submeta a Deus, que eu me submeta a Deus, que eu vença pelo amor, que eu vença pelo amor, pela oração, pela oração, pela humildade, pelo perdão, pelo perdão, que eu coloque Deus, que eu coloque em Deus, que eu coloque Jesus que eu coloque Jesus em primeiro lugar em primeiro lugar na minha vida. na minha vida. Eu te suplico, Senhor Jesus, Eu te suplico, Senhor Jesus, derruba as muralhas derruba as muralhas na minha vida, na minha vida, na vida da minha família. na vida da minha família. Derruba a muralha Derruba a muralha do desamor, do desamor, do ódio, do ódio, do desemprego, do desemprego, da enfermidade, da enfermidade, das feridas afetivas, das feridas afetivas, pela intercessão dos santos anjos. pela intercessão dos santos anjos. Liberta, Liberta, cura, cura, ressuscita ressuscita a mim e aos meus. a mim e aos meus. Amém. Amém. E com os braços erguidos cantemos isso do fundo da alma.
Manda teus anjos sobre nós. E abençoa todos que esperam em vós. E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos. Manda teus anjos para nos ensinar. A te louvar e glorificar. Com os braços bem erguidos, cantas pensando na sua família. Manda teus anjos, pensando nos seus impossíveis, sobre nós, pensando na situação dos seus familiares, na enfermidade. Todos que o Senhor envia hoje anjos para combaterem por você e pelos seus. Põe os teus anjos aqui, Senhor. Põe os teus anjos com os nossos familiares, nas nossas casas. Só você. Manda teus anjos para encerrar. Canta isso. Põe teus anjos, Senhor, com a nossa família, na nossa casa. Põe os teus anjos no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Nos defenda no combate. Que nós não ouçamos as vozes do mal. São Rafael, São Gabriel e São Miguel, rogai por nós.